estava meditando sobre um assunto de um deputado que foi na Ucrânia e ele fez alguns comentários ali sobre as mulheres, a beleza das mulheres ucranianas, e dentro desse comentário ele fez colocações abusivas no contexto dos acontecimentos que ali estão. E provavelmente dentro desse contexto ali deveria haver moças, né? Deveria haver menores. E ele fez um comentário que geralmente está na boca de todos os homens. De uma forma direta ou indireta, quando o homem se depara com mulheres que eles se sentem atraídos, e realmente mulheres que têm uma beleza diferenciada, algumas uma beleza extrema. E geralmente são conversas de boates, de botecos, na beira da esquina, em grupo de homens. Geralmente, a maioria dos homens tem esse tipo de contexto. Alguns expõem verbalmente, outros não. Alguns expõem até fisicamente, outros não. Mas a questão é que teve uma grande repercussão a fala do deputado. E tem havido uma mobilização para se combater a fala do deputado e as suas atitudes a respeito das mulheres ucranianas no contexto sexual. O que eu acho interessante em tudo isso é que teve uma grande comoção, está tendo uma grande comoção da mídia em relação às mulheres ucranianas, mas não há essa mesma comoção aqui em relação às mulheres brasileiras, às jovens brasileiras. Nós vemos na mídia, nas televisões, nas rádios, de uma forma visual e auditiva, músicas, letras que degrinem a imagem da mulher e a tratam como lixo. Palavras muito piores do que esse deputado usou. Temos em música, principalmente a música funk pornográfica dos dias de hoje, atuais, falando coisas que diminuem muito mais as mulheres, que escracham as mulheres, e mulheres também cantando essas músicas, dançando, curtindo, de todos os níveis sociais. Pessoas que estudaram, pessoas que estão se formando, que se formaram, pessoas, donas de empresa, de comércio, funcionários públicos, e etc, curtem, cantam, dançam, até em festa de crianças, com criancinhas lá, adolescentes, fazendo suas comemorações de aniversários, de fim de ano, com esse tipo de música, onde trata a mulher pior do que o lixo, porque o lixo ainda em alguns contextos ele é reciclável. E nesse contexto, nem para reciclar a mulher está prestando, depois de usada e abusada, e as próprias mulheres participando disso tudo, e a gente não vê uma crítica, a gente não vê uma comoção, a gente não vê uma luta das pessoas que estão criticando o deputado, por contexto da sua fala, criticando e combatendo o funk pornográfico, combatendo as letras das músicas pornográficas, que tem corrompido uma geração inteira no Brasil. Então, se preocupando com as mulheres ucranianas, mas não se preocupando com as mulheres brasileiras, nem as próprias mulheres brasileiras
estão se preocupando com isso. E é uma hipocrisia pessoas que curtem esse movimento, curtem essas músicas, clipes pesadíssimos. Eu deixei aqui, lá no comentário deste conteúdo, alguns vídeos que eu fiz, publiquei imagens e falei sobre o assunto com um pouco mais de profundidade vai estar assista, aí vai ter uns pontinhos de reticência e vai ter o link desses vídeos. Tá lá onde se faz os comentários. Então eu fiz alguns vídeos dentro desse contexto com imagens de vídeos e olha que foram as imagens mais leves, não tem como colocar outros vídeos porque são muito pesados. Então eu procurei os mais leves para colocar, e alguns com participação de crianças nos clipes e nos vídeos. E cadê essa comoção toda? Cadê essa crítica? Cadê essa repreensão? Cadê essa indignação dos brasileiros e das brasileiras nesse contexto dessas músicas que, em relação ao que o deputado falou, em relação ao que ele falou e o que está nas músicas funks pornográficas, tem outras também, que está também até no meio sertanejo, mas pontuar aqui a música funk de hoje, que é uma música pornográfica, os vídeos pornográficos. O que o deputado falou em relação às músicas, os vídeos, o que ele falou é poesia para as mulheres. Se ele, dentro desse contexto, ele fala que as mulheres ucranianas eram feias, chatas, arrogantes, soberbas, será a mesma repercussão? E cadê essa repercussão nas músicas funks pornográficas? Cadê essa repercussão nos clipes pornográficos? Além de ter a parte auditiva, tem a parte visual. E muitas dessas pessoas que estão criticando a fala, a postura do deputado, curtem esse tipo de música, curtem os tipos de clipe, de festas. Então, como é que a pessoa curte esse movimento pornográfico, curte essas músicas que ali está falando ali de pedofilia, está falando de estupro coletivo, de embriagar as mulheres, de drogar elas. As mesmas estão ali incentivando elas mesmas serem abusadas, estrupadas, suas filhas, suas mães, suas tias. Então, esse povo que curte esse movimento não deveria criticar a fala do deputado. Não deveria criticar o contexto a qual está se mostrando aí em relação às ucranianas. Então, assim, antes de fazer a crítica lá, tem que fazer a crítica aqui. Antes de querer tirar o cisco do olho de alguém, tem que tirar o tronco do próprio olho. Então, como é que alguém quer tirar o cisco do olho de alguém tendo uma floresta amazônica inteira nos olhos? Então, tendo uma madeireira nos olhos. Então, como é que quer criticar a fala do deputado, a postura do deputado, que realmente deve ser criticada, mas não critica a si mesmo nesse contexto de curtir e contribuir para a degradação do ser da mulher, onde a própria mulher ela degrinha a sua própria imagem, curtindo esses movimentos, frequentando, cantando, patrocinando, divulgando algo que é tão ruim para a essência da mulher e também para a essência do homem. Porque a partir do momento que se cria uma cultura onde não se valoriza a mulher, consequência para a família. Já teve na Câmara projetos para se inibir esse tipo de música, esse tipo de conteúdo. Mas não teve vitória, porque se colocou como era cultura. Então, se é cultura banalizar a mulher aqui, por que está criticando o deputado pela fala dele?
se é uma cultura. É a cultura que ele recebeu, é a cultura que muitos recebem, é a cultura que muitos transmitem. Então, pelas mulheres ucranianas, se doem, porque estão num contexto de guerra também. Mas aqui também tem um contexto de guerra, porque essas músicas, ela está no contexto ali das favelas do morro, onde também tem guerra. Tem pessoas morrendo nas favelas, de bala, de fuzil, do tráfico. Então, há mais mortes aqui no Brasil do que nesse momento está havendo ali na Ucrânia. Então tem uma comoção tão grande pelas de fora, mas não tem essa comoção pelas de dentro. Então essas meninas, essas pessoas estão no contexto de guerra nas favelas, no contexto de morte, tanto física como espiritual, mental, psicológica. Por há muitos anos, muito tempo, está sendo instruídas que esse tipo de música, esse tipo de contexto é cultural. Então, e isso está sendo transmitido para as demais classes sociais, porque isso era uma coisa lá da favela. Então essas pessoas muitas vezes não tinham oportunidade de conhecer outro estilo de música, outro tipo de conteúdo, e não tiveram opção de um outro tipo de diversão. Mas as pessoas das outras classes têm. Então, às vezes, das pessoas das outras classes, quando eu falo não só material, eu falo intelectual, é vez de transmitindo, lutando para transmitir outro tipo de opção para essas jovens, esses jovens estão assimilando a diversão das favelas, que na realidade não é diversão, é uma destruição para a essência da mulher. E se a essência da mulher não é valorizada, por consequência, a família ela não é valorizada. Porque as escrituras dizem que a mulher sábia que edifica a casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Então, se uma sociedade não tem mulheres fortes, voltadas para a sua essência como mulher, não estou falando de ser feminista, de feminismo, que é a mulher se colocando como homem. Não, a mulher se colocando como mulher. Então, uma sociedade onde a mulher não se coloca como mulher na sua feminilidade, essa sociedade está direcionada ao fracasso. A família está direcionada ao fracasso. Porque se um homem não vê a mulher com respeito, então toda a essência ali de uma geração está praticamente condenada. E um homem, para ver uma mulher com respeito, ela tem que se dar o respeito. Então não adianta ter um comportamento, um linguajar de uma qualquer e ao mesmo tempo querer respeito. Como nós vemos na sociedade, as pessoas matam, roubam e destroem, e elas são vistas como vítimas, elas querem transmitir que elas são vítimas. E graças a Deus, essa mentalidade tem caído por terra aqui no Brasil. Porque houve um tempo que as pessoas eram doutrinadas a ver o errado como certo, o certo como errado nesse contexto. A pessoa mata, rouba, estrupa, e o errado é a vítima do estupro, não o estrupador. Então a gente tem mudado um pouco nessa consciência, mas as pessoas têm que ter o discernimento que as pessoas também precisam não fazer por onde. Então as pessoas elas querem fazer uma crítica, elas condenam uma situação, mas elas estão na mesma situação de quem elas estão condenando. Ou pessoas que curtem funk pornográfico, cantam, dançam, participam dessas festas, estimulam
que as crianças cresçam vendo isso como cultura, como normal, ou pessoas assim se julgam melhor do que o deputado, melhor do que a fala do deputado. Então, para ele é condenação, para ele é cassação. E para quem faz o funk pornográfico? E para quem canta o funk pornográfico? E para quem banca o funk pornográfico? E para quem estimula isso na vida de crianças inocentes? Merece o quê? O que o deputado merece com a fala dele? Agora, quem contribui para o funk pornográfico, não só o funk, repito, outros estilos também estão aderindo a isso, porque é o que a massa está curtindo, o que merece também? Então, dois pesos, duas medidas. Isso aqui na balança do homem, mas na balança de Deus não tem injustiça. O que pega lá, pega aqui. O que pega aqui, pega lá. Por isso que a mensagem do Senhor Jesus foi que todos nós deveríamos nos arrepender dos nossos pecados, tendo Ele, Cristo, como único Senhor e Salvador da nossa alma, e demonstrar o nosso arrependimento, a nossa fé nele como único Senhor e Salvador, nos convertendo dos nossos pecados. Porque quem não tem pecado atira a primeira pedra. Mas aquele contexto ali não foi em contexto de atirar a pedra, simplesmente, mas foi no contexto de nós reconhecermos que nós também temos pecado e também precisamos nos arrepender e nos converter. Então, antes de tacar a pedra, faça uma reflexão. Se a sua atitude, os seus pensamentos realmente são contra aquilo. Porque não adianta ser contra uma coisa só de lábios, mas as suas atitudes ser participante daquilo. Então, sua boca condena a fala do deputado. As suas palavras condenam a atitude do deputado. Mas o seu comportamento cotidiano é participante. E quem curte funk pornográfico é participante. Não precisa ser muito espiritual, nem espiritual, para se perceber uma má influência na letra dessas músicas contra a mulher, contra a família, contra as crianças que estão participando dessas coisas através dos seus próprios familiares. E não há um combate contra isso, não há uma luta contra isso. Já deveria se proibir os sites pornográficos. Para quem já curte, não vai resolver nada. Só Deus para libertar. Mas evitaria que futuras pessoas se envolvessem com isso. Eu repito, concluindo, teve uma época que teve uma banda que fazia apologia à maconha. E houve um combate forte contra esse grupo na época. Eu era adolescente. Quem fumava maconha continuou fumando. Mas com certeza, futuros usuários que poderiam ter, através da influência da banda, com certeza não foram influenciados pela banda. Então, se evitou ter futuros usuários da maconha, por não ter mais a divulgação. Então, para quem já está no meio, para quem já está sujo, não há esperança humana, mas há uma esperança espiritual, em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Agora, para as futuras gerações, elas podem crescer sem esse tipo de influência, tanto na televisão como na música. Uma vez combatido isso, mostrando para a geração vindoura que esse não é o caminho que a mulher deve seguir, que esse não é o caminho que a mulher deve andar, que isso não é normal para a natureza da mulher, a sua essência como mulher. E não é natural o homem ver a mulher como algo banal.
Então, nas letras das músicas funk, xinga, escracha, diminui a mulher. Não tem nem como eu repetir aqui as palavras que uso na música funk. Aí tá lá rindo, dando gargalhada e curtindo e etc. Aí o deputado faz uma fala dessa, parece que é a pior coisa do mundo. Então as pessoas, elas devem fazer uma autoanálise antes de criticar ou repreender alguma coisa. Se realmente, na sua essência, no seu eu, se elas são contra ou se elas são a favor. Para que façam um comentário, uma crítica, uma oposição coerente com aquilo que se vive. Porque você fazer uma crítica que não é conforme aquilo que se vive, ou ao menos se busca viver, é hipocrisia, é fingimento, é falsidade. Todos nós vivemos esse contexto em algum momento. A questão aqui não é transmitir perfeição, mas assumir as suas próprias imperfeições e reconhecendo que há uma necessidade de arrependimento e de conversão em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da alma. Porque muito daquilo que nós condenamos, o que nós criticamos, muito daquilo está em nós mesmos. Agora há pessoas que reconhecem e se arrependem e confessam e deixam, e tem outras que não. Essa é a diferença de salvos para condenados. Os salvos são aqueles que reconhecem e se arrependem e se convertem em Cristo como único Senhor e Salvador, recebendo o seu perdão, tanto na sua morte como ressurreição. Os condenados é aqueles que sabem que são pecadores, mas não vão a Cristo, não se arrependem, não confessam, não se convertem a Ele. Naquele contexto das pedras, quando Cristo falou: quem não tem pecado atire a primeira pedra, eles foram soltando as pedras, dos mais velhos aos mais jovens. Eles sabiam que eles eram pecadores, tanto ou quanto ou mais do que a mulher que ali estava, mas simplesmente eles viraram as costas e foram embora, quando deveriam ter se prostrado diante de Jesus, quebrantados, contritos, arrependidos como aquela mulher estava. E aquela mulher recebeu o perdão dela, os outros não. Mas ele disse a aquela mulher: vá e não peque mais. Beleza? Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Jesus voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele sentou para falar a eles. Quando estava falando, os líderes judaicos e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram na frente da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi encontrada no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja morta. O que o Senhor acha? Eles estavam procurando apanhar Jesus dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas ele se abaixou e escrevia na terra com um dedo. Ficaram esperando uma resposta. Então ele se ergueu e disse: muito bem, joguem pedras até ela morrer, mas só aquele que nunca pecou pode jogar a primeira. Depois abaixou-se de novo e escreveu mais um pouco na terra. Os líderes judaicos foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que só deixaram Jesus com a mulher diante da multidão. Então Jesus se ergueu novamente e disse a ela: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Não, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não. Vá embora e não peque mais. João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11.